Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos a mais um grupo familiar, onde nós estudamos a palavra de Deus, procuramos, através da leitura da Bíblia, tirar dúvidas, responder perguntas. E hoje eu queria que você pegasse sua Bíblia, porque nós vamos falar de um assunto muito importante. Muitas pessoas têm dúvidas, será que existem anjos? Será que isso é verdade? Será que a Bíblia fala a respeito de anjos e até que ponto eles realmente existem? Bom, em primeiro lugar, se você crê em Deus, você vai crer na palavra de Deus. Então, se nós olharmos a palavra de Deus e o que fala a respeito dessas criaturas de Deus, desses seres que são poderosos, são numerosos, nós vamos entender, através do que nós vamos ler, como que Deus ele vai, através dos anjos, procurar zelar pela nossa vida, nos trazer respostas, nos dar livramento. Amém? Então, para a gente começar a tirar dúvida, vamos lá ao Salmo 91. Esse salmo ele fala da proteção daquele que se refugia em Deus, daquele que busca Deus. Então ele fala assim, eu estou lendo o Salmo 91, no Velho Testamento, está escrito assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque no 11 fala, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Então você lembra que lá na tentação de Jesus, quando ele estava jejuando, ele passava por um jejum de 40 dias, e o Satanás vem e justamente desafia, tenta Jesus, fazendo com que ele peque, tentando Deus. Muito bem. É todo mundo que vai ter essa proteção dos anjos? Eu queria que você entendesse que o Salmo 91 ele começa dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo quer dizer aquele que tem comunhão com Deus. Então, como que vem essa comunhão? A comunhão com Deus vem através da oração, vem através da palavra de Deus, da leitura da palavra, meditando na palavra, e através do jejum. Amém? Então, o que nós vamos ver agora é a história de um homem que chama-se Daniel, que todos, acho que a maioria deve conhecer. E Daniel, ele buscava Deus, buscava a Deus, e Deus vinha ao encontro dele, trazendo respostas e trazendo, livramento através dos seres celestiais, dos anjos. Amém? Então vamos aprender com Daniel como que nossa vida pode estar no esconderijo do Altíssimo, Porque quando nós lemos agora esse salmo, nós sabemos que nós temos que ter comunhão com Deus. Como nós devemos fazer para que esse poder sobrenatural de Deus cuide das nossas vidas? Então, eu vou convidar você para ir, se você estava no livro de Salmo aberto, vai um pouquinho mais para frente e você vai, ainda no Velho Testamento, encontrar o livro de Daniel. Amém? E eu queria que você fosse comigo lá em Daniel capítulo 10, versículo 12. Nós vamos começar a entender o que, na verdade, nós precisamos fazer para que esses seres, que nós tenhamos a certeza de que eles estão ministrando a nosso favor, obedecendo a Deus. E nós vamos aprender isso quando está escrito assim. Daniel capítulo 10, versículo 12. Então me disse, o anjo fala para ele, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então, confirmando aquilo que nós falamos a respeito lá do Salmo 91, a comunhão que Daniel tinha com Deus
fez com que esses seres, né, que são poderosos, né, são seres sobrenaturais, que ele viesse assim, a favor de Daniel. Quando nós falamos de Daniel, né, nós pensamos, poxa, mas Daniel era uma pessoa que, logicamente, um homem de Deus, um profeta, um homem totalmente consagrado a Deus. Então, ele sim, ele poderia ter um anjo que acompanhasse ele, né? Vou te mostrar uma coisa. Daniel, quando ele ora, ele fala assim, olha, eu estou lendo agora, Daniel, vamos voltar um pouquinho, no capítulo 9, no versículo 18. Olha a oração que Daniel, ouça, né, a oração que Daniel faz. Ele fala assim, inclina, ó Deus meu, né, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação. Ele estava intercedendo pelo povo, né? E para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados ou confiando, não é, em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Então, Deus, ele atende aqueles que buscam, né, Deus, né, aqueles que o buscam através não do merecimento, mas da misericórdia que ele tem de quando uma pessoa vai ao encontro dele. Daniel, não é? Quando nós falamos que esse anjo veio ao encontro dele, eu queria te mostrar como que ele se consagrava, como que ele buscava a comunhão com Deus. No capítulo 9, né, no versículo 2, está escrito assim, no ano primeiro do seu reinado, né, falando do Dario, né, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel está falando que ele lia a palavra. Ele lia o profeta Jeremias, né? Então, vou repetir para você entender. Olha só, no primeiro ano do seu reinado, né, está falando de Dario, né, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, quando nós lemos a palavra, quando nós buscamos a palavra de Deus, Deus envia a revelação. Né? Você sabe que nós temos também o Espírito Santo que vem trazer o discernimento para nós das coisas que nós lemos e das muitas coisas que nós temos que fazer. Então, nós temos o Espírito Santo dentro de nós e Deus envia, né, esses seres poderosos para nos guardar e vigiar. Mas eu queria que você visse também mais uma outra coisa. No versículo 3, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com orações e rogos, quer dizer, em clamor, não é? Com jejum e saco e cinza, né? Daniel, na verdade, ele se humilhava perante Deus, né? E isso fazia com que, mesmo ele sendo uma pessoa que não fosse perfeita, ele tivesse comunhão com Deus pelas misericórdias de Deus, porque Deus ele recebe todo aquele que o busca. Então você vê que não há a pessoa que merece, não existe a pessoa que merece, existe a pessoa que busca Deus, né, que é o nosso caso. Nós estamos hoje aqui nesse grupo, né, porque nós estamos buscando Deus, buscando o conhecimento dele. E Daniel lia Jeremias, né, que era um dos livros da Bíblia, e nós fazemos a mesma coisa. Estamos aqui estudando a palavra de Deus para ter um entendimento. Agora, uma coisa que é importante, não é? Assim, nós temos em nosso coração, não é? Os anjos, eles não podem ser adorados. Então, eu queria que você visse isso na palavra, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, lá no Novo Testamento, o último livro da Bíblia, né? Apocalipse, está escrito assim:
João aqui, o João lá na ilha de Patmos, né? Então ele, tendo a revelação, escrevendo o livro Apocalipse, então ele, quando vê um anjo, ele fala assim, no verso, eu estou lendo Apocalipse 19:10, e eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, que tem a palavra. Testemunho de Jesus é a palavra. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, a palavra. Amém? Então, quando você tiver que buscar alguma proteção, você jamais deve pedir para anjo. Você pede para Deus. Porque os anjos, eles ouvem a voz de Deus. Eles não vão ouvir a nossa voz. Amém? Eles vão ouvir a voz de Deus. Eles estão, lógico, eu estou fazendo uma comparação para o entendimento. É como se eles não entendessem, né, a nossa fala. Ele entende a fala de Deus. Vamos mostrar isso na Bíblia, né? Deixa eu procurar aqui. Salmo 103, versículo 20. Então, a palavra de Deus diz assim: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpre as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Né? Então está falando assim, bendizei ao Senhor, né, aos seus anjos, porque eles cumprem a palavra de Deus. Então, você vai perceber, né, voltando em Daniel, que quando Daniel faz oração, ele vai orar para Deus e não para anjo. Né? Olha só, ele fala no capítulo 9, né, que nós lemos, né? Aí ele fala assim no versículo 3, capítulo 9, versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar, né, para estar buscando Deus, não anjo. Né? No capítulo 10, né, nós vamos aprender uma coisa. Comunhão com Deus, ela implica em dedicação de tempo com Deus. Você não pode falar que você tem comunhão com Deus se você só busca Ele na hora que você está desesperado. Né? Deus, quando nós falamos que nós temos comunhão com Ele, é porque nós temos o hábito, né, de estar no esconderijo do Altíssimo, que nem falou o Salmo 91. Então, nós lemos a Bíblia todo dia, nós oramos todo dia, né? Ou pelo menos, né, lógico, na maior parte das vezes, né, do dia você vai estar orando, lendo a Bíblia, meditando na palavra, você vai praticar jejum, né? E você pode até ter em dúvida, falar assim, pastor, mas existe um tempo que a gente deve buscar Deus e para a gente se preparar, para a gente poder ouvir Deus, para a gente poder ter o discernimento. Amém? Para que Deus pudesse abrir a vista de Daniel, né, ele teve que ter uma consagração. E essa consagração implica não em um dia, mas em um período do tempo em que ele buscou a Deus. Eu queria que você fosse lá no capítulo 10, né, que nós estamos lendo, no versículo 2 fala assim: naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. 3 vezes 7, 21. Então ele buscou Deus por 21 dias, até conhecido o jejum de 21 dias, né? A busca de 21 dias como o jejum de Daniel, porque aqui, né, nesse relato, nós vemos que o período que ele teve a resposta foi depois de 21 dias. E aí ele fala, manjar, ou seja, comida, desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. E aí ele fala, e no dia 24 do primeiro mês, eu estou lendo na sequência, né? Eu estava à borda do grande rio Idequel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho. Ele viu um homem, porque o anjo estava com a aparência de um homem. Né? E vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com um ouro fino de ufaz. E o seu corpo era
como turquesa, né, como uma pedra preciosa, e seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como bronze açacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Então, você vê que ele teve a visão. Agora, por que é importante a gente ter essa consagração? Porque sem essa congregação nós não vamos ter o discernimento, nós não vamos ver as coisas de Deus, os sinais que Deus manda, a operação do poder de Deus, a gente não vê. Na sequência, você vê no versículo 7, ele fala assim: e só eu, Daniel, vi aquela visão, só eu. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Né? Então, é óbvio que o anjo trouxe poder. E quando existe o derramamento de poder, ainda que as pessoas não tenham discernimento, ainda que as pessoas não vejam, não é? Esse poder ele é perceptível. Amém? Quando nós falamos de poder de Deus, quando nós falamos de proteção de Deus, que nem o Salmo 91, nós temos que entender que essa proteção ela é reservada para aqueles que são dele, para aqueles que o buscam, para aqueles que estão, né, indo ao encontro deles através do estudo da Bíblia, da participação em cultos, ouvindo a palavra que é pregada, né, porque a palavra que é pregada traz fé. Aquelas pessoas que buscam Deus através de jejum, buscando santidade, se consagrando, tendo reverência, tendo temor. Né? Aliás, o temor, né, como diz o Provérbios, né, é o princípio da sabedoria. E o temor a Deus não significa você ter medo de Deus, mas significa, né, aborrecer o mal, você buscar rejeitar tudo aquilo que você sabe que é contrário à palavra de Deus, à justiça de Deus e ao amor de Deus. Amém? Eu espero que você tenha entendido e que você, assim como todos nós, né, eu também, que nós possamos sempre lembrar disso. Né? Deus, ele faz, né, as coisas não levando em conta a pessoa, mas sim a atitude da pessoa. Deus ama a todos, mas quem que habita no esconderijo do Altíssimo? Não é? Quem que pode habitar no esconderijo do Altíssimo? Com certeza, aqueles que buscam onde é o esconderijo do Altíssimo, aqueles que se preocupam em conhecer Deus, aqueles que levam, né, a sua vida de acordo com os mandamentos de Deus. Como nós fazemos para chegar no esconderijo do Altíssimo? Só existe um caminho. Né? Qual que é o caminho para encontrar esse esconderijo? O nome desse caminho é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele é o único caminho, a verdade e a vida. E esse caminho é o único caminho que nos leva nesse esconderijo do Altíssimo, onde nós temos a comunhão com Deus, onde nós gozamos de paz, de refrigério, da segurança de Deus. Né? Então, Jesus Cristo, né, é o espírito da profecia, e Jesus Cristo é a palavra. Você vê que quando Daniel fala com o anjo, não é? O anjo fala que veio até ele por causa do quê? Das palavras. Vamos encerrar então, né, falando aquele versículo, né, Daniel capítulo 10, versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Então, quando o nosso coração está cheio da palavra de Deus, nossa vida, né, tem a palavra de Deus, assim como a base, quando nós falamos, da nossa boca vai sair do que o nosso coração está cheio, que é a palavra de Deus, que é a palavra de fé. Deus abençoe a todos, né? Espero que tenha sido assim esclarecedor. Queria convidar você para baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. E que o teu poder, meu Pai, se manifeste na vida de todos aqueles que ouvirem essa mensagem, meu Pai. Que o Senhor vá ao encontro deles através do clamor, meu Pai, através
da busca da Tua palavra, através da consagração, meu Pai, através de um coração quebrantado, e que nós sabemos, meu Pai, que nós não merecemos nada. Então as nossas orações não chegam até Ti baseados ou firmados em nossas justiças, mas em Suas muitas misericórdias. Pai querido, em nome de Jesus, nós continuamos orando para que esse mal, que está assolando a terra tenha um fim, que o Senhor proteja autoridades e todos aqueles que estejam envolvidos no servir, né? E que aquelas pessoas que estejam em leitos, adoentadas, que o Senhor vá ao encontro delas com Teu poder, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. E não esqueça que domingo, às 10 horas da manhã, lá em Ribeirão Pires, existe o nosso culto, está sendo realizado o nosso culto presencial. E às 10 horas da manhã também o nosso culto virtual. Deus abençoe a todos e até o próximo domingo, em nome de Jesus.